Deus sempre tem mais para derramar sobre nós. Mas existem impedimentos que surgem, existem barreiras, existem empecilhos, embaraços, pesos, coisas que vêm nos sobrecarregar e impedem da gente viver o mais de Deus na nossa vida. Eu te convido a ficar bem atento nessa mensagem, porque Deus vai te mostrar como viver o mais dele. Que Deus te abençoe. E Deus tem mais, o mais de Deus para nós. Nós fazemos isso, nós renunciamos, nós abrimos espaço na agenda, nós abrimos espaço na nossa vida, nós entregamos nossos dons e Deus multiplica. São os nossos pãezinhos e peixinhos. E Deus sempre multiplica. E sabe que tem um texto que me chama a atenção, já desde que a gente começou esse movimento de mais um culto, que está lá em Isaías 54. Eu queria que você lesse na tela esse texto comigo, ele vai ser projetado na tela, e ele tem tudo a ver, ele fala algo muito especial para nós como igreja, mas eu creio ele fala algo muito especial para você, para mim, como pessoa, como discípulo de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente ler junto esse texto. Ele é muito importante e profético nesse dia, não dá para a gente simplesmente ler de maneira normal. Presta atenção ali, dá uma lidinha por cima, e depois nós vamos ler em uníssono, todos juntos. Vamos ler bem forte? Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades. Se você crê nessa palavra, diga amém. Amém, pode sentar. É isso, nós cremos nisso. Você sabia que a visão que nós temos, por exemplo, para as nossas novas gerações, é que nós queremos formar, nós vamos formar os líderes para as áreas de influência das nações? É isso que lá nas crianças, nos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, nós avançamos para isso. Nós queremos desapossar nações que estão aprisionadas pelo inimigo, com os nossos jovens adolescentes, comigo e com você, sendo influência nessas nações. Então, se o seu filho tem vindo, seu neto, seu sobrinho, para as classes de escola bíblica das novas gerações, saibam que você está preparando ali homens e mulheres que farão diferença no mundo. É uma visão que Deus nos deu. Mas para isso acontecer, nós temos que estender as tendas, colocar as estacas, expandir. E é isso que a gente está fazendo hoje. Mas será que isso basta? Será que basta eu abrir a minha casa e dizer, aqui vai ter um pequeno grupo para que Deus faça os milagres? Será que basta eu abrir a minha agenda, estender mais tempo para que eu possa servir a Deus? Será que é simplesmente abrir mais um culto? É claro que Deus faz os milagres sim, quando nós oferecemos a Ele o que temos, o que somos. Mas tem algo mais profundo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida para que o mais de Deus, de fato, aconteça. É mais profundo do que isso. Nós abrimos mais um culto, é uma ferramenta. Nós abrimos a nossa casa, é uma disposição de um odre para o vinho novo fluir por ali, o vento do Espírito se mover. Mas se eu não abrir a minha vida, mais espaço em mim, na minha relação com Deus, são só ferramentas. E ferramentas por si só não fazem nada, a não ser que elas estejam na mão daquele que é o Senhor da história, daquele que vai usar essas ferramentas para a glória dele. O que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje é como que eu vivo mais de Deus então? Indo além das ferramentas que eu tenho, indo além daquilo que é físico que eu ofereço. Como é que esse mais de Deus acontece? Agora sim, você vai abrir a sua Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 12, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, e deixa a sua Bíblia aberta, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como falou comigo, nesse tempo de preparo, de oração, de busca da palavra de Deus. Na cadeira da frente tem ali caneta, tem um papel para você anotar. Eu quero te convidar a participar daquilo que o Espírito Santo vai dizer, para que você anote, você tome decisões, sublinhe a sua Bíblia. E se você usa o bloco de notas, usa o seu bloco de notas aí para colocar aquilo que Deus vai falar com você e comigo
também, mais uma vez, pela palavra dele. A palavra de Deus, Hebreus 12, diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Sublinhe essa palavra, livremo-nos. Sublinhe aí a palavra atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Sublinhe a palavra pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo então os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Você quer mais de Deus na sua vida? Mas agora vá para o versículo 14. O 14 diz: esforce-se então, esforce-se para viver em paz com todos e serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Vamos repetir juntos essa última frase? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se queremos viver mais de Deus, se queremos experimentar mais de Deus, nós precisamos abrir espaços no nosso coração, na nossa vida, para esse mais de Deus. E esse abrir espaço implica em santidade, em santificação. A santidade, ela prepara o caminho, ela limpa as cracas que estão em nós, que às vezes a gente nem vê, a gente está acostumado e a gente não percebe, e ela vem ali limpando. A santidade, ela cria um escudo contra Satanás que nos ataca. A Bíblia diz que ele é como um leão que está ao derredor, procurando alguém que ele possa tragar. A santidade estabelece um escudo. A santidade, ela reforça e fortalece a nossa identidade como filhos de Deus. Vai ser colocado na tela ali. Ser santo é abraçar, vai colocar na tela. Ser santo é abraçar por completo nossa identidade como filhos de Deus, manifestando seu caráter em cada aspecto e situação da nossa existência. Eu vivo a minha identidade. Isso é ser santo. Isso é santificação. Quando eu tomo posse daquilo que Deus já fez em mim, quando eu me aproprio daquilo que Deus já fez em mim, Ele me declarou filho. Ele me colocou como filho dele. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos declarados santos pelo Senhor. O pastor Troyman pregou no início desse mês, no primeiro domingo desse mês, e ele falou sobre a santidade. E ele colocou um gráfico muito interessante que revela para nós o que é o caminho da santidade, o que é o caminho de todo discípulo de Jesus. Na verdade, nós estamos num contrafluxo. O mundo está andando contra Deus, de costas para Deus. Um dia o pecado entrou e o mundo virou as costas para Deus. E nós estamos nesse fluxo, um fluxo de morte, um fluxo que nos afasta de Deus. Efésios capítulo 2 explica isso muito bem. Efésios 2 diz que antigamente nós estávamos mortos, de costas para Deus, um abismo entre nós e Deus existia, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o texto diz, e nós seguíamos o curso deste mundo, nós seguíamos o fluxo desse mundo. O texto diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. E o texto diz que nós vivíamos no curso desse mundo, sendo influenciados pelo príncipe do ar, aquele que habita nos filhos da desobediência. Anote Efésios 2 para você ler em casa com calma. Efésios 2. E essa é a realidade de quem não tem Jesus. Ela está seguindo a onda, está seguindo a galera, está seguindo para onde o mundo vai. É um caminho de morte. Um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém chegou para você e apresentou o evangelho de Jesus. De repente foi teu filho que foi convidado para vir aqui nos Guardiões do Reino com os pré-adolescentes. E você veio, ele veio, de repente ele te falou para vir à igreja, você veio e você conheceu a Jesus aqui. Talvez foi alguém que chegou no seu trabalho e lá no seu trabalho anunciou o evangelho para você e você creu em Jesus. Eu não sei como foi, você lembra como foi? Quando você entregou a sua vida a Jesus, qual a pessoa que Deus usou?
te convidando, te levando ao Evangelho, te mostrando o Evangelho. Essa semana foi muito interessante. Na sexta-feira, às 11h45 mais ou menos, eu tive a bênção de estar com o Marlos. O Marlos, ele seguia Jesus de longe. O Marlos de vez em quando vinha na nossa igreja. O Marlos conhecia sobre Jesus. Mas ele estava no fluxo desse mundo. E aí, conversando com o Marlos, a gente chegou no Evangelho. Chegando no Evangelho, a gente chegou na palavra que diz que todos pecaram e estão separados da graça de Deus, da glória de Deus. E eu falei, Marlos, você tem consciência que você é pecador? E que o fluxo desse mundo é um fluxo de morte? E que se sem Jesus não há salvação, eu tenho. Você tem clareza que Jesus morreu no seu lugar, que Ele foi à cruz e morreu por você, que Jesus ressuscitou, eu tenho. Eu falei, então faz uma oração. Você já fez uma oração de entrega? Não. E ele orou, confessando, se arrependendo, confessando que Jesus é o Senhor da vida dele, confessando os pecados dele, e ele recebeu Jesus na vida dele. O Marlos estava no fluxo desse mundo, e sexta às 11h45 ele disse, não! Eu aceito a graça, eu aceito o amor, eu me entrego, eu me rendo diante disso. E ele se voltou para Jesus e foi salvo. Você pode celebrar com palmas se isso significa algo para você? Ele foi salvo por Jesus. Eu não aguentei, tirei uma foto com o Marlos, mandei, né, Pri? Mandei lá para o nosso pequeno grupo, porque o Marlos foi convidado pela esposa para ir no pequeno grupo. E pela esposa, depois ele segue e recebe Jesus na vida dele. Nesse dia tem uma santidade posicional. Nós fomos declarados santo por Deus. Você foi declarado santa por Deus. Nesse dia, o pecado que tão presente existe, e nós éramos escravos do pecado, ficamos livres da pena do pecado. E como diz João 1,12, todos que receberam se tornaram filhos de Deus. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Então, como filhos, agora a gente anda no contrafluxo. O mundo está indo para lá, as ideologias estão indo para lá, tudo leva para lá, para esse fluxo de morte e Satanás seduzindo as pessoas. Nós estamos na contramão. Nós estamos, então, no contrafluxo, na contramão do mundo. E é importante lembrar, tem um gráfico que vai mostrar, uma tela que vai mostrar, é importante lembrar, nós não estamos livres da presença do pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado. Nós seremos livres somente na glória, quando nós nos encontrarmos totalmente com Jesus. Na glória nós seremos livres do pecado plenamente. Hoje, na jornada, nós estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a minha vida, o pecado não tem poder sobre a sua vida, amém? Não somos mais escravos do pecado. Não somos. Mas como lutar contra ele? Como vencer esse fluxo que nos empurra de ideologias, de pressão? Como vencer as ofertas que vêm? Como caminhar em santidade, sendo progressivamente transformado, então, à imagem de Jesus? Eu quero que você anote. O mais de Deus implica em menos. Se você entender isso e aplicar isso na sua vida, nós vamos viver o mais de Deus. O mais de Deus implica em menos. Mas como que é isso, pastor? Como é que isso acontece de fato? Vamos para o texto de novo, Hebreus capítulo 12. Volta lá para o texto, que você manteve aberta a sua Bíblia, se não manteve, abra de novo. Hebreus 12 diz assim, também nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos. Lembra que você sublinhou? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Nós estamos andando aqui e o pecado vem e gruda. E o pecado vem e gruda. E você que era escravo da mentira e vivia no fluxo da mentira, agora você não vive mais, você é filha de Deus, você é filho de Deus, mas de repente vem e você é tentado a enfeitar um pouco mais a história do que ela é. E aí você floreia, né? Minha mãe dizia muito isso, floreia um pouquinho mais a história. E de repente, teu marido olha para você e diz assim, mas acho que não foi bem assim essa história. Sabe aquela coisa que você está aqui no contrafluxo do mundo, a pressão do mundo vem e diz, cara, é muito mais fácil para você ganhar e fechar esse negócio se você mentir, ocultar.
E aí você cede à pressão e mente, fecha o negócio, celebra e diz, uau, Deus abençoou, porque eu fechei, mas você mentiu, você enganou. E nessa a gente vai cedendo, e vamos cedendo ao fluxo deste mundo. É muito fácil, muitas vezes, a gente olhar para as pessoas e não honrar as pessoas como elas devem ser honradas. E a gente discrimina, não, eu discrimino, não, aquele lá ele é rico, ele é assim mesmo. Não, aquele lá é pobre, ele é preguiçoso. E a gente começa a categorizar as pessoas, desonrar as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. E a gente começa a discriminar e entrar no fluxo só por causa da etnia daquela pessoa, por causa da situação econômica daquela pessoa, porque aquela pessoa não foi salva ainda. E a gente diz, isso aqui é um pagão, pecador, tem que morrer mesmo. Mas ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela precisa da salvação, assim como você precisava e encontrou pela graça, agora é a hora de você ser bênção na vida dela. E a gente vai cedendo ao pecado, e a gente vai dizendo, não tem problema, é assim mesmo. Então a gente vai tendo pecados de estimação. A gente começa a olhar maliciosamente para as pessoas, a gente começa a desejar pessoas que não são nossas, não é a sua esposa, não é o seu marido, mas você começa a desejar. Você não é casado, não é casada, e começa a desejar outras pessoas, começa a seduzir, e começa a entrar no fluxo desse mundo. E aí você, como filho, como filha, começa a ferir a identidade que Deus te deu. Você é santo, você é santa. Povo separado, escolhido, zeloso, de boas obras. Mas começamos a nos sujar com a lama, com a sujeira, com o mau cheiro. E a gente começa a parar de olhar, de ter os olhos fitos em Jesus, e a gente começa a olhar para o fluxo desse mundo. E Satanás se aproveita disso, e ele toma espaço diante disso, e começa a nos escravizar de novo, com perseguições, opressões, sobre a vida de alguém que foi chamado para ser filho. Começamos a desejar as comidas dos porcos. Começamos a desejar comer aquilo que os porcos comem. Porque deixamos de olhar para Jesus. E isso começa muito devagar. É 1 centímetro que a gente olha para cá e Jesus está aqui. E a gente diz, não tem problema isso. E a gente vai para cá um pouquinho. Não, mas eu vou continuar porque está dando certo. Deus está me abençoando, eu estou prosperando. E a gente dá mais um passinho. E Jesus está ficando lá e eu estou indo para lá. A gente perde o caminho. Se desvia do caminho. Um desviar do caminho é 1 centímetro, é 1 milímetro. Tenham os olhos fitos em Jesus. A comparação começa a surgir em nós. Da comparação vem a cobiça, da cobiça vem a inveja. Eu quero ter o que o outro tem. A fofoca e tantos outros pecados começam a tomar espaço. A santidade de Deus, ela não combina com o pecado. É como óleo e água, não se mistura. Eu olho para Jesus, a luz, a santidade de Deus faz com que eu olhe para mim e diga, Senhor, eu quero ser igual a Ti, eu desejo ser igual a Ti, eu quero conhecer-te mais. Mas se eu tiro os olhos dele, eu começo a desejar as coisas deste mundo, o pecado toma espaço. Alguns exemplos de consequência de pecado, que faz a gente desviando e a gente entra num caminho de morte. Por exemplo, lá, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, 7 diz, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Olha o versículo da frente. Como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de modo, olha que interessante isso, de modo que as suas orações não sejam interrompidas. É uma desonra à nossa esposa, que vira um hábito, é não tratá-la bem, é não cuidar, é não ouvir o que Deus está falando para ela, é não deixar que sejamos companheiros nessa caminhada de transformação, olhando para Jesus e um ajudando o outro a ser mais parecido com Jesus. Com isso, consequência do pecado, minha oração não passa do teto. Interrompidas as suas orações. Quantos homens estão sofrendo? Quantos homens estão patinando, famílias patinando, porque homens estão tendo as suas
orações interrompidas. Um outro exemplo simples também, comum e fácil de cairmos, o perdão. Olhe 2 Coríntios, vai ser mostrado ali na tela, versículo 10, 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Por amor a vocês, a fim de que, anote para você ver com calma em casa, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando eu estou na jornada, na contramão, e esbarro, alguém esbarra em mim, me machuca, me fere, puxa o meu tapete na empresa, mente sobre mim, me trai. E eu olho para aquela pessoa e eu guardo no meu coração aquilo. E eu começo a carregar o peso daquilo dentro de mim. Eu sou arrastado para o fluxo do mundo de novo. Mas o texto diz que tem algo pior, que diz que esse não liberar perdão dá legitimidade, dá legalidade, dá vantagem para que Satanás haja nas feridas da minha vida. Satanás é um derrotado. Ele está vencido, mas ele é um aproveitador das feridas, dos pecados que nós não colocamos diante do Senhor. E aí entramos em perseguições espirituais que a gente não entende por que está acontecendo isso ou aquilo, e a gente vai ver que é pecado. O que a gente tem que fazer? A obra de Jesus é completa na cruz. Naquele dia que eu me entreguei ao Senhor Jesus, que eu me rendi a Ele, que Ele me justificou, Ele me regenerou, Ele me tornou filho dEle. A obra dEle foi por ontem, por hoje e vai ser pelo amanhã. Então agora eu chego diante de Jesus, na caminhada, algo que tem que acontecer todos os dias é o arrependimento e a confissão. Eu preciso, à medida que estou indo no contrafluxo, enquanto o pecado bate à minha porta, e se eu cedo a ele, eu preciso imediatamente me olhar para Jesus, ter os olhos fitos nele, e olhando para ele eu preciso converter. Arrepender-se é conversão, é metanoia. Eu preciso olhar para ele e dizer: Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. Miserável que eu sou pecador, mas eu sei que a Tua graça me alcançou. Eu quero ser igual a Ti, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. E o arrependimento vem. O arrependimento, queridos, é um desejo genuíno de mudança de mente. Um desejo genuíno de ser parecido com Jesus. É um desejo genuíno de dedicar o nosso amor, os nossos desejos a Ele. Ele tem que ser o principal amor nosso. Ele tem que ser o foco da nossa adoração, da nossa entrega, o foco da nossa devoção. E o arrependimento faz com que a gente faça isso. O nosso coração, então, é alinhado no caminho com Ele quando nos arrependemos. O arrependimento é diferente de remorso. O remorso te paralisa. O remorso, você sabe quem fez errado, mas quando você faz, você fica aqui remoendo, e remoendo aquilo, você fica racionalizando, mas você não se arrepende, não muda. E nessa, Satanás toma vantagem, e nessa o fluxo te arrasta, e você vive aquela pessoa ressentida, aquela pessoa culpada, aquela pessoa destruída, às vezes somatizando no seu corpo, ou somatizando socialmente nos relacionamentos as consequências do pecado, porque o remorso gera morte. Foi o que aconteceu com Judas. Ele teve remorso, não teve arrependimento. Mas Pedro, que também negou Jesus, Pedro se arrependeu. E a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente, e ele se volta para o Senhor. Aquele Pedro que diz: para onde vou? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Arrependimento é dizer: não tem para onde eu ir, não há para onde eu ir. Eu posso racionalizar, eu posso pensar, mas o Espírito Santo, o vento do Espírito me soprando diz: só Jesus tem vida plena, só Jesus tem vida eterna, só Ele nos garante vida. O resto é fluxo de morte, é fluxo de destruição. Arrependimento nos leva à confissão. E a confissão é o verbalizar disso. A confissão é o declarar verbalmente: Senhor, eu pequei contra Ti. Lembra do filho pródigo? Eu pequei contra Ti. Eu me arrependo. Eu estou aqui diante de Ti. Olha o que diz 1 de João, capítulo 1, versículo 9.
1 de João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Ele é fiel e justo. Por quê? Porque a obra dele já foi feita. No tempo e no espaço, Ele já te deu vida. Agora você só tem que se apropriar dela e dizer, eu me lanço ao Senhor na cruz de novo, porque eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu me lanço com o Senhor em arrependimento, em confissão. Atos 3,19 é um chamado da palavra de Deus para isso. Ele diz, arrependa-se, essa palavra de Deus, arrependa-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte de Deus. E quando nós confessamos, o Senhor derrama o seu sangue sobre nós, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e a paz de Deus. A paz de Deus vem sobre nós não para eu dizer, estou em paz e vou fazer de novo, mas a paz de Deus de reconciliação, de dizer, eu quero Jesus, o meu amor maior é Jesus, a minha vida é entregue para Ele, eu busco a Ele, eu estou em paz com Deus. Como é difícil carregar pecados sobre nós, pesos e embaraços. Mas Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. É isso que o Senhor tem para mim, o Senhor tem para você, nesse tempo, nesse culto, nesse dia. O Espírito Santo te trouxe aqui, não simplesmente para cumprir um ritual religioso, o Espírito Santo te trouxe aqui para que você tenha paz com Deus. E a paz se dá por esse olhar para a obra de Jesus na cruz, em arrependimento e confissão. Enquanto eu prego ainda, diga ao Espírito Santo, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim pecado não confessado. Diga isso ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te mostrar o que você deve colocar aos pés da cruz. Arrependimento e confissão. Quando olhamos para a cruz de Cristo, quando nos entregamos diante dEle. A confissão, então, ela estabelece de novo a paz. Olha o Salmo 32, o salmista falando, o que ele diz sobre a confissão. O salmista diz, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava. Nós somatizamos, torna-se doença mesmo. Doença da alma e doença do corpo, quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Salmo 32 ainda continua, e você depois pode ler com calma. Ele continua dizendo no versículo 4, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei a minha transgressão ao Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. O Senhor quer te dar vida. O Senhor quer derramar o sangue dele sobre você para te purificar, te dar vida nova. Arrependa-se e confesse ao Senhor. Mas o texto aqui, falando dessa jornada, ele não fala só do pecado. Ele fala também que a gente tem que se livrar daquilo que nos atrapalha. Volta para o texto, Hebreus 12, dá uma olhada lá. Observe bem e sublinhe isso. O texto diz, olha, nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha. Em outra tradução, a tradução para livrar-se é deixar para trás. Deixar é romper, no sentido de separar, é se livrar. Só que aqui não é pecado. O que é isso, queridos? Existem coisas que não são pecados em si, mas elas nos levam a pecar. Quando você vai para o Antigo Testamento, venha para a escola bíblica que você vai ver isso lá na jornada bíblica. No Antigo Testamento você vai estudar lá, por exemplo, sobre os deuses no Antigo Testamento, os ídolos do Antigo Testamento. E quando você estuda sobre os ídolos do Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, os cananeus. O povo
cananeu. Você vai ver, por exemplo, também outros povos como os moabitas, os fenícios, povos que estavam em volta do povo de Israel. Esses povos começaram a adorar outros ídolos, ou adorar ídolos, não porque eles gostavam de praticar o mal, apesar da natureza pecaminosa, mas sempre começa com um bom desejo. Então, por exemplo, se nós falarmos dos cananeus, eles queriam prosperidade na agricultura. Eles queriam que as plantações deles rendessem e dessem um alimento deles no dia a dia. Mas eles focaram tanto nisso, que é uma necessidade básica, na prosperidade de algo tão essencial, que isso virou um ídolo. E esse ídolo depois ganha um nome, chamado Baal. Os fenícios, eles queriam desfrutar da vida, dos prazeres da vida. E cedendo a um pequeno desejo que inicialmente é bom, isso deu espaço para um ídolo, depois virando promiscuidade, chamado Aserá. E assim vai com todos os ídolos do Antigo Testamento. Os moabitas queriam paz. E para pacificar, eles cederam a uma pressão de Satanás, dos demônios, oferecendo holocausto para Moloque. E sabe o que eles ofereciam para Moloque? Bebês sendo sacrificados. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos desejos, quando a gente está no contrafluxo, muitos desejos que são bons, eles podem se tornar armadilhas para que Satanás use e se torne ídolos na nossa vida. Por exemplo, é bom trabalhar, não é? É mandamento. Deus trabalha. O trabalho existe antes do pecado já. Só que o meu trabalho pode se tornar um ídolo. E se tornando um ídolo, aquilo que é bom pode se tornar algo que me atrapalha. Talvez seja a hora de eu mudar de empresa. Talvez seja a hora de eu mudar e rever a minha carreira. Porque aquele ídolo chamado sucesso, chamado trabalho, ou chamado prosperidade, que começou com algo bom, ser um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, começou com algo bom, que era eu ter o sustento digno para minha família, se tornou um ídolo e agora ele vai pedir sacrifícios em troca. E quem que são os primeiros sacrificados? Filhos, família, e aí vai. Coisas que são boas. Se nós não tivermos os olhos fitos em Jesus e dizendo, Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero saber a sua vontade, eu quero ser transformado igual a ti, eu quero ter o teu caráter. Se a gente não está buscando isso, nós vamos ceder o fluxo desse mundo e aparentemente aquilo que é bom pode se tornar algo que vai nos destruir e nos vai levar a pecar. O que pode, de repente, te atrapalhar? Eu lembro de um homem um dia que trouxe aqui na igreja, ele veio chorando. Isso lá perto de 2003, eu estava começando a caminhada pastoral. Trouxe uma caixa. Tinha, na época, aquelas TVs a cabos e tinha uma caixa, não lembro o nome daquilo, um sintonizador, não sei como que chama aquilo. E ele trouxe aquela caixa e ele disse, eu preciso encontrar o pastor Silvado. Eu falei, por quê, querido? Eu preciso entregar isso aqui para ele. Ele falou, porque isso aqui está me fazendo pecar. Qual é o problema de ter canal de TV a cabo? Nenhum. Mas aquilo ali, que era algo bom, estava fazendo aquele homem pecar. E ele disse, eu quero entregar, eu quero que o pastor ore por mim. Porque nada vai me levar para longe de Jesus. Coisas boas que podem tirar a gente do foco. O que é que pode me atrapalhar? O que é que pode te atrapalhar? E aqui entra uma palavra que é renúncia. Aqui entra uma palavra que é, diante daquilo que é bom, é arrependimento também, porque arrependimento é metanoia, é dizer, isso aqui está me fazendo tirar o foco de Jesus e me colocando lá. Então agora eu me arrependo, eu renuncio, eu tiro e eu foco em Jesus. Assim eu vivo o mais de Deus. Você quer viver o mais de Deus? Deixe as bagagens. Você quer viver o mais de Deus? Tire os pesos. Você quer viver o mais de Deus? Deixe o vento do Espírito Santo bater em você. Deixe o Espírito Santo mover o seu coração para convencer do pecado, da justiça, do juízo, para gerar transformação de fato. Sabe por quê? Porque o mais de Deus não são os meus desejos realizados. O mais de Deus não são os seus desejos realizados.
Por mais que sejam desejos muitas vezes legítimos, o mais de Deus começa primeiro com o propósito de Deus realizado. E a partir do propósito de Deus, nossos desejos serem santificados. Sendo santificados a partir de quem é Jesus. A partir de um conhecer, de um entregar, de um rendição, de uma conexão com Jesus. Como aquele que transforma o nosso caráter. Nós não podemos usar Deus para realizar os nossos desejos. Porque o mais de Deus não é isso. É Deus que nos usa. É Deus que nos usa para realizar o propósito dEle. E Deus tem um propósito na minha vida e um propósito na sua vida. E o principal desse propósito, que está lá em Romanos 12, e eu quero encerrar com você lendo Romanos 12, abra aí a sua Bíblia. Romanos 12, não vai ser mostrado na tela de propósito, para que você sublinhe na sua Bíblia. Romanos 12 não, Romanos 8. É o que está lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8 mostra com clareza a nossa caminhada como filhos que estamos sendo transformados, mas mostra o propósito de Deus. Romanos 8, ele revela que o mais de Deus acontece na jornada, e uma jornada de transformação. Olha o Romanos 8, 28. Sublinha Romanos 8, 28 e 29 na sua Bíblia. O texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A gente memorizou esse texto já. Só que quando a gente pensa no bem, a gente está pensando nos nossos desejos. Mas não é isso que o texto está dizendo. O bem não são os meus desejos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Na jornada de santificação, progressivamente nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. E aí os nossos desejos são santificados. Aí os nossos bens são santificados. Aí os recursos são santificados. Aí um culto a mais é santificado. Aí a sua casa sendo aberta para um pequeno grupo é santificada. Aí lá na faculdade, lá na sua escola, lá na sua rua, lá com a galera que você convive, é santificado tudo. Porque Jesus está sendo revelado na sua vida, na minha vida, na nossa vida.